Júnior, nessa série sobre idolatria, a gente falou na semana passada, a gente deu um exemplo do tipo de idolatria que foi a idolatria que pode afetar todos nós, que é a idolatria do aquilo que eu sempre quis na vida. Isso, a gente pegou um tema bem delicado, que é a relação pai-filho. Exatamente. Mas, na verdade, não se esqueçam, nós não estamos falando aqui só da relação pai-filho, nós estamos falando daquilo que a gente mais quer na vida. Isso, Que pode se tornar um ídolo. A relação pai-filho foi o caso de Abraão. Do caso de Abraão. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que também podem virar ídolos na nossa vida. Não estamos falando de estátuas, né? De coisas físicas. Estamos falando daquilo que você mesmo constrói. Exatamente. Porque a idolatria começa em você. Você constrói a idolatria. E esta coisa é uma coisa muito boa também, Júnior. A gente citou uma coisa boa na semana passada, que é a relação pai-filho, mas essa coisa também é muito boa. Também tem a ver com a relação pai-filho, mas ela também, ela separada aqui, a gente vai tratar de um outro espectro dessa coisa, que é o próprio amor. O amor de casal? O amor. De um pelo outro? Isso, de um pelo outro. O amor. Só para frisar um detalhe, você disse que a gente falou de coisas boas, porque na nossa mente a gente carrega a ideia de que idolatria é só com coisa ruim. Isso. Só coisa ruim. Não é? Mas eu posso fazer da coisa boa um ídolo. Ou coisas que têm consequências ruins. Lembrando que somos nós quem construímos os ídolos, certo? Isso. Eles não existem. Nós Então, é que os construímos. O amor é coisa ruim? Então, amor é coisa boa. Não, coisa boa. O amor é coisa boa. Claro que é coisa boa. Mas o grande problema é o que a gente faz dessas coisas boas. A expectativa. Se eu chamo elas para fazerem sentido à minha vida, dar valor à minha vida, se eu coloco a minha dependência nelas, se eu tiro Deus de cena e coloco elas no lugar de Deus, aí elas podem se tornar um problema muito sério. Opa, e é disso que a gente vai falar. E é disso que a gente vai falar, porque, como o Júnior acabou de falar da expectativa, o problema é que a expectativa que a gente cria em cima disso vai criando um monstro que vai nos devorar depois. E olha só, semana passada a gente disse, e eu quero frisar aqui de novo, que o pior castigo da idolatria É ser deixado na busca da idolatria. é você receber aquilo que você idolatra. Isso, Né? Receber o que você quer. Para curar da idolatria, você tem que tirar de você aquilo que você idolatra. Exatamente. E aí, vamos para onde, Diego? Para onde vamos? E a gente até mencionou o negócio de casamento, um exemplo de casamento no último Penicados. A gente mencionou o homem que chega no cavalo branco, né? Sim. Ou o rapaz fica esperando a princesa, né? E é a expectativa que vai dando problema no negócio. Porque a gente coloca aquilo que a gente quer muito naquela nossa busca. E o amor, coitado do amor. Não, o amor aí, ele vira... Dá dó. Não, Dá dó. é. Porque o que fazem do amor, o que falam nas músicas do amor, o que falam nas novelas, nas séries, no cinema do amor, nossa, ele é tão difamado. É porque ele se torna... A expectativa que existe em E torno aí a do expectativa amor vai crescendo é enormemente. muito grande. É muito grande. Não é? E aí a gente, cheios dessa expectativa, a gente passa a viver uma vida assim, porque ninguém quer ficar sozinho, né, Júnior? Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Não, e quanto mais tempo você fica sozinho, você vai ficando na sociedade, a sociedade vai te colocando num lugar ruim. Ah, é? É. Tem A essa. sociedade vai te colocando, as pessoas vão dizendo assim, não casou ainda? Não vai casar? E tem uma cobrança, vai aumentando. Tem uma cobrança. Vai aumentando ali a expectativa. E a expectativa o monstro vai crescendo. Vai crescendo. Quando a sua idade vai aumentando, Então, quer dizer, não é só, eu citei as mídias aqui, mas a própria cultura social. isso, vai todo mundo, principalmente aqui no Brasil. É, Vai todo mundo querendo que você case, isso. né? Exatamente. Vai todo mundo. Ou seja, estar sozinho é associado a fracasso. E é por isso que tem gente que entrega a própria vida ao outro. Tudo. Tudo. Entrega a vida ao outro. Ele vive em dependência da vida do outro. Hoje ele entrega a individualidade Entrega. para não ficar sozinho. Exatamente. Ele entrega a individualidade, ele entrega a essência que Nem ele tem. sempre é para não ficar sozinho. Às vezes é porque realmente jogou toda a expectativa que tinha na vida naquela pessoa. Joga todas as fichas. Todas as fichas, exatamente. Joga tudo ali. Na Bíblia tem um caso desse. Tem um caso desse? Tem. O camarada jogou tudo. Tudo. Olha só, a gente falou de relação pai e filho na última vez, agora a gente vai falar de relação marido e De mulher. marido e mulher. Na relação marido e mulher, pode acontecer idolatria. Então aqui a gente tá, olha só, a gente tá vendo idolatria de uma maneira aí que talvez você não tinha notado. Talvez você não tinha imaginado que isso podia acontecer. Sabe, eu não posso ver seu fulano, mas o fulano não te trata bem. Serve. Aí a pessoa namora a outra, né, Aham. e fala, eu não consigo viver sem ele, mas a pessoa trata mal a outra. E ela continua. Ela continua lá.
Não, mas não dá para ficar sem ele. Mas, sabe, é uma situação que você vê claramente que tem uma dependência emocional ali. E surge tudo pela E aí a expectativa gente de acha como isso você queria. bonito, a gente chama isso de amor. Chama de amor. Aí o outro oprime, para que só faz a vontade de um deles. E o outro oprimido ali naquela vontade. Porque você tem a ideia de que o amor você não controla. É. Ele é tão grande que você não controla. Ele é incontrolável. Aí Ele vem em você, você não é culpado disso. a pessoa pisa na outra e aí a outra continua, porque não, é porque eu amo ele. Tanto quando fala crime passional, aí a gente olha e fala assim, mas é um crime por amor. Ele tem até uma categoria diferente. É um Né? crime diferente. Um crime diferente. É diferente. Ele amor. mede menor? Ele mede menor? No subconsciente, eu não sei juridicamente como é que funciona. Ah, tá. Mas no subconsciente nosso, não, mas É tipo uma meia desculpa. Mas foi por amor. é porque o outro traiu, então aí aí não devia ter traído. Né? E nisso a gente vai destruindo a nossa vida do outro. Não devia ter traído mesmo, né? Só estou dizendo que, por amor, coisas Sim. são feitas em nome dele. Exatamente. Né? Ele vai justificando coisas que não seriam justificáveis em outro momento, porque você ama e tal. Você acabou de citar aí. O camarada, ele não serve, mas eu amo. O que eu vou fazer? Eu me reduzi a uma subpessoa, mas eu amo ele. Porque aí o que eu estou fazendo? O amor está acima dessa pessoa ser uma ajuda para mim. Acima de ser um braço direito para mim. Está Exatamente. acima de tudo. O que importa é eu viver um amor. Se eu perder essa pessoa, eu posso até pegar mal com Deus, por exemplo. Isso. Mas a pessoa me trata mal, mas eu a amo. Exato. Então eu vou em nome do amor. Em si. Você disse que na Bíblia tem uma história dessa. Tem uma história dessa. Qual é que é? Vamos lá para Gênesis. Em Gênesis. Capítulo 29. Vamos lá. Gênesis 29, verso 16. Ora, Labão tinha duas filhas. Labão tinha duas filhas. Tinha duas filhas. Certo. Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Ok. Lia tinha os olhos baços, Júnior, o que são olhos baços? embaçados. Será que é isso? Vamos pegar o verso inteiro para pegar a comparação. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. É um jeito aqui da Bíblia falar que Raquel era bonitona, né, de porte Presença, ela enchia. e semblante. Tinha garbo. E Lia? Lia não tinha isso. Olhos baços. Tinha os olhos caídos, a expressão murcha. Murcha. Você não percebia. Numa festa entrava a Raquel. Todo mundo, opa. Chegou a Raquel, que bom que chegou a Raquel. Raquel. Chegou a Raquel. E Raquel animada. Chegava a Raquel. Enchia, bonita, sorriso, animada. As pessoas queriam estar perto dela. Lia passava. Entendi. Lia entrava. Inclusive, esse é o tom que o texto dá, né? É o tom que o texto dá. Passa isso no texto. Porque Porque para falar de Raquel, tem duas características fortes aqui. né? E para falar de Lia, tem uma fraca. Uma fraca, ela não tinha essa força, essa presença. Ok. Já deu para entender o tinha essa quadro. presença. Já deu para entender o quadro. Ok? Já. Jacó amava quem? Raquel. Verso 18. Jacó amava Raquel, verso 18. E disse, 7 anos servirei por tua filha mais moça, Raquel. Ok. Fez uma proposta para o pai dela. Isso. Falou assim, eu não tenho dinheiro, eu trabalho por ela. Porque eu quero Raquel. E aí, verso 19, respondeu Labão, melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E esses lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ó. Tinha uma estratagema aqui do sogro dele. Tinha um estratagema. Tinha um detalhe aqui de Labão. Tinha. Labão, ele falou assim, melhor dar para você do que para outro. Trabalha comigo. Sim. Ou seja, o amor aqui, o objeto, não deixa mais Jacó ver o que está acontecendo em volta. O dote normal, comum, era 1 ano e meio de trabalho. Olha, ele falou 7, ele vem já. Ele falou 7. Para Você ela vê eu dou como 7. eu amo a sua filha. eu Eu dou vou 7. dar 7. 1 ano e meio é o normal, mas eu vou dar 7. Labão falou, então tome 7. Falou 7, vai ser 7. Tá 7? Já que você falou 7, 7 será. trabalhemos com 7. Percebe que ele agora começa a usar Jacó.
Sim. Se aproveitar de Jacó. E Jacó não tem condições de sair disso por causa da expectativa que ele tem em ficar com Raquel. Interessante que a resposta não é direta. Ele não fala assim, fechado, Raquel é sua, 7 anos, é isso aí, não. Ele fala Nem assim, cita Raquel. Ele fala, é melhor quer dar trabalhar, pra você trabalha. do que dar para outro. Seria legal. Trabalha então 7 anos. Vamos ver aí. É mais ele fala assim, vamos ver aí, trabalha aí. Trabalha aí, vamos ver. Vamos ver aí. E ele foi trabalhando, ele nem viu. Nem viu. Nem viu. Ele não viu que estava sendo abusado, nada. Não pediu leis trabalhistas, Não. nada. Não tinha FGTS, tinha nada. 7 anos, trabalhou feliz, a Bíblia fala. Não, feliz. Feliz, ele não trabalha assim, resmungando, 7 anos, porque podia ter falado 1 ano e meio. Não. Feliz. 7 anos feliz, reto. Chegou a hora de casar. Chegou a hora de casar. Festança. Como é que estava a expectativa de Jacó? A expectativa lá no alto. Lá no Mas chegou a porque hora. 7 anos vai acumulando a expectativa. Vai aumentando a expectativa. Vai aumentando. E a gente está dizendo que a expectativa se transforma em idolatria. Isso. Ela se transforma. Ou seja, Raquel passa a ser o ídolo, O ídolo. o objeto da busca Viveu 7 anos por isso. obstinada de Jacó. Exatamente. Olha aí. E aí tem a festa do casamento. Isso, festa de casamento, alegria, maravilha. Tudo certo. Casa, Casa, amanhece o dia, amanhece o dia. descobre que quem foi a menina que ele casou. É, porque na verdade, nessa época aí, você tirava o véu só lá dentro do quarto. É só depois. Ele só percebeu depois à noite, né? Porque também, né? Foi. Lembrando as circunstâncias do local e da época. Porque hoje, pra gente ouvir a história, a gente parece meio estranho, né? Como é que ele não viu? Mas não é estranho. Não porque viu. era assim mesmo. Não viu. Que acontecia. E no outro dia, de manhã, quando a luz entrou no quarto, etc e tal, ele olhou e falou: Lia. Eita, nós. Fui enganado. Fui enganado. Ele não notou em nenhum momento que estava sendo enganado, em nenhum momento ele notou. Ele nem esperou por isso. É porque ele fica cego pela idolatria dele. Não, ele não nota. Ele nem percebe, ele tá assim, ele tá tão focado naquilo que ele quer, que ele nem percebe quando amanhece o dia que ele olha, ele fala. Aí a gente descobre uma coisa, tem uma palavra que até o Timothy Keller usa, que eu achei muito interessante essa palavra, esse termo que ele criou, chama desilusão cósmica. Olha aí. Que é um jeito dele falar assim, no grande conflito que acontece hoje no universo, tudo tem uma desilusão cósmica. Tudo podia ser maravilhoso, mas nunca é. Sempre tem um porém, sempre tem uma Sempre tem vírgula. um porém. Vou dar um exemplo aqui. Você gosta muito de natureza. Gosta muito de natureza. Aí você vai num De lugar... acampar e tal. Isso. Você vai num lugar lindo, maravilhoso. Ai, que lindo. Que gostoso ficar aqui. Tem Aí, mosquito. Tem mosquito. Tem mosquito. Tem mosquito. Faz sol, faz calor. Você não consegue ficar na barraca de manhã. À noite, da formiga. Formiga tem. Vem aranha. É desilusão cósmica. Cachoeira. A coisa que eu mais gosto é cachoeira. Cachoeira bonita, linda, maravilhosa. Uma coisa que eu descobri é que toda a cachoeira, a pedra lá, que a água fica caindo, que a gente gosta de encostar nela assim, os sanguessugas moram ali, cara. Moram ali. Moram ali, cara. Então é certo, você vai botar as costas naquela pedra lá, quando você sair, você vai dar uma olhada, tem uns negocinhos grudados no Verifica. Verifica. Então tudo na vida é a melhor coisa do mundo. A gente citou o casamento, qualquer coisa que você imaginar, a carreira. Finalmente, agora eu fui promovido para o cargo mais alto. Você vai descobrir que o cargo mais alto é uma miséria e um monte de sentido que você não tinha percebido ainda. Não tinha notado, só quando você estiver lá que você vai ver. Exatamente. Entendeu? Sabe como é que é? Sim. Aí você fala, não, eu sempre quis isso em tudo na vida. Eu sempre quis um carro. Você vai comprar, você vai descobrir que ele bebe mais gasolina que os outros, por exemplo. Entendeu? Tem sempre um porém na vida. Não tem jeito, não dá certo. A vida inteira é assim, tem essa desilusão cósmica o tempo inteiro. Então, a gente não consegue enxergar a desilusão cósmica até a gente chegar nela. Olha aí. No atendimento da nossa expectativa. Até eu conseguir o objeto da minha idolatria. Exatamente. Por isso que a maior punição é deixar a pessoa fazer essa busca e chegar no final e descobrir que Não servia. que tem a desilusão cósmica. Puxa Então, vida, hein? 7 anos dedicado para Raquel, não tinha como dar errado. Não tem como dar errado. É o casamento. Tá o casamento acontecendo, tá lá a mulher com o A véu e Raquel tal, não ali, sei o quê. conversando com ele ali. E ele imaginando ali dentro. Tá Raquel. A Raquel. Tá Raquel e etc e tal, não sei o quê. E aí vem a desilusão cósmica e fala assim, hoje não era Raquel. Não, é Lia. Ele reclama. Lógico que reclama. Reclama. E Labão disse assim, não tinha prometido nada pra você não leu o contrato, você não assinou nada. Foi. Você nem perguntou se eu trabalhando aí. Eu achei muito bonito. Achei bonito. Muito bonito. Só que aqui a mais velha vai primeiro. Aqui é Como é que eu vou casar mais Você nova? não sabia das regras? Aqui, né? Todo mundo sabe. Você veio aqui para nossa casa, aqui para nossa cidade, né? Porque o Jacó foi para lá fugido, né? Foi. Então você veio para cá, a gente acolheu bonitinho, etc. Você não conhecia as regras daqui? Primeiro aqui. veio a mais velha. Tá aí, ó. Tá tudo certo. Combinei com você que eu ia te dar minha filha. Minha Ah, mas filha. É. E aqui a minha filha vai velha, vai primeiro. Tome.
Ele falou, mas eu queria a Raquel. Quer a Raquel? É. Então tá bom. Tem Raquel. Então tá bom. Esse Labão também é um sem vergonha. Não, Labão é firme. Labão é firme. Ó, tem a Raquel? Ele falou, tá bom, eu te dou a Raquel semana que vem. Então vai. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem você fica com a Raquel. Tem a lua de mel com Lia, depois a Raquel semana que vem. Isso. Por mais 7 anos de trabalho. Olha que legal. Raquel se casa com Raquel também. Casa com mas Raquel. trabalha mais 7 anos. 7 anos. Agora eu quero que você pense o seguinte. Pense na Lia. É isso. Lia acabou de casar. Porque primeiro, ó, Diego, você tem uma história de amor bonita. Bonito. Jacó e 7 Raquel. anos de trabalho. Juntou. Na hora que junta, você fala assim, mas na semana seguinte já casou com a Raquel? Casou. Então, é isso que eu ia falar. Você passa a lua de mel com seu esposo, ele já na agonia do próximo casamento dele, que é semana que vem. Ou seja, eu quero que você olhe pra Lia agora. Imagine. Que Lia casou e o marido dela quer outra. Que é outra. Que é minha irmã. Quer. Que sempre disseram que é mais bonita. É. Que sempre disseram que é a que chega e chama a atenção. No dia seguinte do casamento da lua de mel, porque pra Lia também foi uma maravilha casar também. Foi, Lia ela também tava queria casar. feliz, A gente vai mostrar pra você na Bíblia aqui já que Lia amava Jacó. Ela amava Jacó. Então é o seguinte, Lia realiza o seu sonho, mas também tem desilusão cósmica. Não, a desilusão de... Porque no dia seguinte, o marido dela, quando olha pra ela, não fala, que legal, olha, traz um ramo de flores e fala, sabe, traz o café da manhã na cama e fala bom dia. Não, a primeira coisa que ele faz é sair correndo do quarto, revoltado. O que você tá fazendo aqui? Pra ir brigar com o pai dela, pra falar assim, você me deu uma mulher. Não quero você me essa enganou. menina. É, eu não quero essa, eu queria outra. Que tenso. E aí ele tem uma conversa com seu pai lá, e essa outra é ajeitada. Semana que vem tá bom, você fica com outra. É, ajeitado é bom. Não, resolveu, fizeram um acordo lá. Eu entendi. Mas vai durar uma semana o seu casamento. É. Porque talvez Lia tenha combinado com o pai dela. Falou, pai, eu que amo esse homem. É, a gente não tem esses detalhes. Não tem esses detalhes, mas... Não custa. Se a gente fosse fazer uma minissérie, né? É. Eu é que amo esse homem e tal. Quem sabe, se ele ficar comigo, ele vai me querer. Não. Não. Então a gente está chamando a sua atenção para Lia. Eu vou ler aqui o verso 30. Diz assim, ó. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Olha. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Essa frase aqui, ó, ele amava mais a Raquel do que Lia, é porque todo mundo sabia, ele não escondia isso de ninguém. É verdade, tá no texto por isso. Ele não escondia isso de ninguém. Então, a idolatria de Jacó Por Raquel começa a destruir a vida de Lia. É um efeito colateral. Quando você tem um objeto de idolatria, não afeta só você. É. Vai afetando quem está em volta. Exatamente. Só um detalhe muito importante aqui. Dá um outro impelincado, dá uma série de impelincados. Não dá pra falar aqui agora, mas só porque eu sei que tem um ruído agora na cabeça de alguns, que a gente tá falando de amor, que o pessoal tá achando assim, mas ele não tinha como controlar, ele amava ela. Amor não é desse jeito que você tá pensando. Tá? Não é. Dá pra controlar. Quando a Bíblia diz que os 7 anos que Jacó trabalhou para Labão pareceram para ele como apenas alguns dias, a Bíblia não está brincando. Mas por que razão Jacó desejava tanto a Raquel? Recapitule comigo aqui o que levou Jacó até exatamente este momento. Jacó sempre viveu dentro de um contexto educacional onde o seu pai ele tinha muito afeto e muita expectativa em relação ao seu irmão mais velho, Esaú. Esaú era o primogênito, era o filho que dava orgulho, porque era um filho muito másculo, que caçava e dominava as coisas que eram importantes para um homem naquela época. E Jacó sempre ficou à margem desse relacionamento sem ter o afeto paterno. Todo o afeto que ele tinha recebido vinha da sua mãe, só que por causa daquela confusão toda em que Jacó se meteu de ter enganado seu pai, seu irmão, ele foi exilado da sua família e não contava mais com o afeto daquela única pessoa que realmente o amava de verdade, que era sua mãe. E Jacó ainda não havia entrado em um relacionamento de amor e de aceitação com Deus, ainda não conhecia Deus o suficiente para saber que ele era amado. Portanto, quando Jacó entra nessa aventura de sair de sua terra natal e ir morar com outras pessoas, ele está sozinho, vulnerável, e quando ele vê a bela e formosa Raquel, ele não pensa duas vezes. Se eu me casar com ela, eu com certeza vou ser feliz. Portanto, todos os anseios de Jacó e os sonhos do seu coração rapidamente se fixaram em Raquel. A mesma coisa na nossa cultura moderna acontece com muitos de nós, né? A gente mantém uma espécie de fantasia de que se nós encontrarmos a nossa alma gêmea, encontrarmos aquela pessoa que for perfeita para nós, então finalmente todos os nossos problemas terão acabado. Mas como o pastor Diego e o pastor Júnior já bem lembraram nos nossos 2 últimos episódios, o grande problema está no excesso da expectativa. Quando nós colocamos a nossa expectativa sobre alguém, a gente cria um falso Deus, e o resultado disso sempre será uma amarga desilusão.
A gente pode até questionar, não, mas por que Jacó foi tão ingênuo no seu trato com Labão? Trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos ainda, mas a gente não explica o comportamento de um viciado, e o comportamento de Jacó era assim, de um viciado, alguém que colocou toda a sua esperança em alguém. O seu amor por Raquel, se é que a gente pode chamar de amor, era um amor viciado, e ele faria qualquer coisa que ele precisasse fazer para ter Raquel. Os nossos medos e vazios interiores acabam transformando o amor, que é para ser uma bênção, numa espécie de narcótico para poder fugir dessa realidade tão amarga. O problema é que pessoas viciadas praticamente sempre vão fazer escolhas destrutivas para sua vida. Raquel não era meramente uma esposa para Jacó. Raquel era sua salvadora pessoal. Ele desejava tanto Raquel que ele passou a ouvir de Labão tudo o que ele queria ver e ouvir, e por conta disso ele se tornou tão vulnerável. A devoção e adoração que Jacó colocou sobre Raquel não destruiu apenas a vida de Lia, como a gente está vendo, não destruiu apenas a vida de Raquel ou a sua própria vida, mas criou décadas de descontentamento, de briga e de ruína sobre sua família. Essa devoção excessiva que ele depositou sobre os filhos de Raquel envenenou o coração dos outros filhos, fazendo com que eles brigassem por décadas e destruíssem a unidade da família, coisas que, se não fosse por Deus, estariam destruídas para sempre. Mas é isso que o vício da idolatria faz conosco. Então, esse amor por Raquel destruiu a vida da Lia. Quer ver? Lê os outros versos aí. Verso 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Fê-la fecunda. Vai nascer filho é dela. Sim, então é Lia que vai dar filho. Ó Deus tentando compensar. Ao passo que Raquel era estéril. Certo. E nessa época ser estéril era desgraça. Era miséria, exatamente. Agora vamos ver aqui, ó. Lia vai tendo filho, não vai? Vai. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Qual era a aflição de Lia? Era ser amada. Então ela tinha filho para quê? Para ser amada. Porque ela queria a atenção de Jacó. Isso. Quem que deu o primogênito para Jacó, que é o filho mais importante? Que foi Lia. Lia. E ela falou assim, agora ele vai me amar. E o nome Ruben é isso aqui, ó. O Senhor atendeu a minha aflição. Olha aí. Ela põe o nome do filho para agonia dela. Para a agonia dela. Para agonia dela. O Senhor atendeu a minha aflição. Então ela está pensando em quem? Agora vai, ela falou. Agora vai. Agora ele vai ter que me amar porque o primogênito é meu. Então quem vai ter que me amar? Jacó. Então em quem que ela está pensando? Em Jacó. Tornou idolatria. Tornou idolatria. Ela não está notando o que Jacó está fazendo com ela. É, exatamente. Ela está desprezando o que Jacó faz com ela. Exatamente. Ela perde ali a dignidade, assim, né? Sim, sim. Ela se esvazia, porque ela não nota, mas ela quer. E falando, agora que nasceu o filho, deu certo. Exatamente. Aí no verso 33, ela concebeu de novo outro filho, deu à luz e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Percebe que não deu certo o primeiro filho. Não deu certo. Ela continuava preterida. Ela continuava. Não deu certo. Aquilo que ela achou que ia resolver, não resolveu. Outra desilusão cósmica. Aí ela tem mais um filho. Agora eu tenho 2, Raquel não tem nenhuma, agora vai dar certo. Ela vai tendo filho por causa de Jacó. E não vai dando certo. E Verso não vai dando 34. certo. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora, desta vez, agora vai. Agora Se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. 3. 3. Não, com 3 agora... Agora foi. Agora ele vai ficar mais junto de mim. Agora vai entender. Agora ele vai se unir mais a mim e tal. E a frustração continuou. Verso 35. De novo concebeu e deu à luz a um filho. Então disse. Opa, agora sim. Então disse. Olha o que vai acontecer. Agora tem uma mudança de tom aí. Então disse. Esta vez louvarei ao Senhor. Olha, ela falou, agora eu não vou pensar nele. E por isso Jacó. lhe chamou Judá. Que quer dizer louvor a Deus. Olha aí. Então, no quarto filho, ela falou assim, ó. Agora eu não vou mais pensar em Jacó. Foi. O quarto filho ela se libertou da idolatria dela. Foi. Ela falou, não, chega de Jacó. Agora eu vou pensar em Deus. Isso. E o menino vai chamar Judá. O Diego demorou, mas ela conseguiu se libertar da idolatria dela. Sim. O foco da vida dela deixa de ser Jacó e ela falou assim, agora o foco é Deus. Ó, Deus é sempre a resposta É sempre. que preenche o coração. É sempre a resposta. E a história de Lia fica registrada na Bíblia para a gente poder entender que quem preenche o nosso coração é Cristo Jesus, não é outra pessoa. Porque agora, de Judá, Deus promete que da descendência de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é descendente de Judá. Ou seja, O filho da promessa vem de Lia e não de Raquel. Porque simplesmente ela
deixou de ter esse foco em Jacó, falou, não, agora eu vou ficar com Deus. E o fato de ser o filho da descendência da promessa ser exatamente o filho que ela acerta isso, né? Ela corrige o erro. Ela corrige Que agora. ela deixa a idolatria e ela passa agora a louvar a Deus. Esse é o filho Aí certo. Deus olha e fala assim, olha o que eu vou fazer de você, Lia. Você vai ser a mãe do Salvador do mundo. Sim. Olha, Júnior, só para você ver o que Isaías fala sobre Jesus. Isaías 53, versículo 2 diz assim, Júnior. Vamos ler aqui. Não tinha aparência nem formosura. Parece com quem? Parece com Lia. É descendente de Lia. É filho de Lia. Você quer ver foto de Jesus bonitão? A gente até já falou uma vez aqui. Jesus não era bonitão assim de aparência. Não tinha, o texto bíblico diz que não tinha aparência nem formosura. Olha aí. Então, ele pega uma característica que era um problema de Lia, Sim. e ele coloca essa mesma característica no Filho de Deus, no Salvador do mundo. Olhámo-lo, diz o texto, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era assim. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. É ou não é a história de Lia? Lembra lá de João capítulo 1, verso 11, que fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Não receberam? Então perceba que a história de Lia, ela se mistura até com um pouco do que é a história de Cristo, né? E olha só, na hora que ela troca, ela deixa o objeto, a sua obstinação, e ela fala, não, vou ficar com Deus. Cristo é sempre a solução. Ele sempre preenche aquilo que falta. Na hora que ela faz isso, Cristo pega ela e dá muito mais do que ela sonhou. Exatamente. Lia vai ser louvada por toda a eternidade. Quando a gente chegar no céu, Ela é a mãe de Judá. é mãe de Judá. Exatamente. Ela é mãe de Judá, da tribo a quem Cristo pertence. Duas coisas que acontecem quando o amor se faz idolatria na sua vida. Você coloca a responsabilidade e o peso sobre uma outra pessoa. Que coitada. Ela não tem como suprir essa responsabilidade. E a segunda coisa que acontece é que você substitui a verdadeira pessoa que deveria estar ocupando o seu coração e o seu amor completo, que é o único que pode preencher, que não vai te decepcionar, que é Cristo Jesus. Não precisamos transformar outra pessoa em salvadores, porque nós já temos um único Salvador.